Olá, boa tarde. O programa Mara Descomplica está começando. Agora são exatamente 12 horas aqui em São Paulo. Eu quero agradecer a audiência de você de Belo Horizonte, Nova Lima, em Minas Gerais, Salvador, Bahia, Guarulhos, São Paulo, capital, Vargem Grande, no Mato Grosso, São João da Boa Vista, Guarujá, em São Paulo, Pinheiro, Maranhão, Itabaiana, Sergipe, São Vicente. Muito obrigada pela audiência, um super abraço para você. Quero dizer que esse programa é feito com muito carinho para você e por você. Hoje a gente vai falar sobre fundos imobiliários e, por favor, envie comentários, perguntas pelo site da rádio ou pelo WhatsApp no 31 98308 5976. E hoje eu estou aqui com meu parceiro, Rafael Cremaschi, parceiro de muitos anos de trabalho, e ele manda muito bem fundos imobiliários, porque ele gosta desse produto. Rafa, muito obrigada por ter aceito o convite mais uma vez. Imagina, Mara, conta sempre comigo. Acho que é um prazer aqui poder ajudar e falar um pouquinho de fundo imobiliário, né? Realmente eu gosto bastante, eu invisto meu dinheiro em fundo imobiliário. É verdade. E para começar, vamos começar do começo, né? O que é fundo imobiliário? Bom, vamos lá. Fundo imobiliário. Eu estava procurando até uma definição mais técnica aqui, depois a gente fala, dá uma traduzida, né? Tá. Fundo imobiliário é um tipo de investimento, né? São fundos de investimento que vai aplicar sempre empreendimentos voltados ao setor imobiliário. Então, empreendimentos imobiliários, pode ser na construção, outros tipos de empreendimento imobiliário, shopping center, você pode ter uma cota ali do shopping, você pode ter uma cota de escritórios, hospitais, prédios comerciais e ativos relacionados, né? Dívidas de crédito imobiliário, por exemplo, o financiamento de um imóvel pode estar dentro de um dos fundos imobiliários. Então, é tudo relacionado ao empreendimento imobiliário. Então, o fundo imobiliário, vê se eu estou certa. São várias pessoas que querem investir no segmento imobiliário, cada uma vai lá e coloca um pouquinho de dinheiro, não precisa ser igual para todo mundo, e todas essas pessoas que estão nesse bolo, nesse fundo, terão rentabilidade ou não desse empreendimento. Isso, vamos para ficar um exemplo mais fácil. Vamos supor que eu e você queremos ter uma fonte de renda de aluguel, né? Só que a gente não tem o dinheiro ou não estamos dispostos a colocar ali um valor muito expressivo na compra de um imóvel. Então, a gente se junta com mais alguns amigos e compramos tijolinhos, né, vamos dizer assim, desse imóvel. E aí nós vamos dividir o aluguel proporcionalmente, né? Cada um, eu coloquei 10%, você colocou 20%, então você vai receber 20% do aluguel, eu 10%. Mas é como se você se juntasse com várias pessoas para comprar um imóvel ou vários imóveis. Lógico que com fundo imobiliário você ganha tração, né? Que eu digo porque são várias pessoas colocando muitas vezes um dinheirinho. E quando eu falo dinheirinho, tem cotas com menos de R$ 10. Você já pode estar dentro dessa turma e recebendo um percentual do aluguel ali que é pago, né? Então, basicamente, esse fundo imobiliário, ele pega várias pessoas, compra um imóvel, o shopping center é o mais fácil, né? Compra um shopping center, imagina você ter dinheiro para comprar um shopping center, eu não tenho. Eu tenho, mas nesse momento acho que não está bom para investir. Mas gente, olha, pessoal que está ouvindo a gente, está tendo dúvidas, manda pergunta, tá? Porque é normal, muita gente tem dúvidas sobre fundo imobiliário. Então, vamos lá, a gente comprou um shopping center que tem 100 lojas. Exatamente, e aí a gente já dividiu o risco aí, né? Porque, vamos supor que 90 lojas, tem 100 lojas, 90 pagam aluguel. Pô, a gente vai receber sobre essas 90 lojas, a gente vai receber o aluguel, sabe? Vai tirar a despesa do
do shopping, tudo certinho, mas o fundo imobiliário ele é obrigado a distribuir 95% do lucro que ele tem aí com o empreendimento, ou seja, com o shopping, né? E o shopping, ele vive do quê? Do aluguel das lojas, ele não vive da venda das lojas, ele vive do aluguel das Certo. lojas. E aí você tem a oportunidade de ter um pedacinho lá, eu brinco, né? Um tijolinho de um shopping center. Ter um shopping center é bem difícil, mas ter um tijolo do shopping não. Exato. E quando eu for fazer o investimento, a gente vai detalhar um pouquinho mais na frente, mas eu escolho o fundo que tem o investimento. Então, aquele Sim. fundo é de um shopping, aquele outro fundo é de galpões, eu escolho, né? Você escolhe, aquele outro fundo é de escritórios. A gente tem uma categoria que entra com o fundo imobiliário que, na verdade, não é empreendimentos imobiliários, que agora foi liberado, que é do agronegócio, né? Então, você pode ter um fundo voltado para o agronegócio. E é o único que é fora aí do escopo, vamos dizer assim, de Tá. empreendimentos imobiliários. Mas é uma área que o governo também acaba incentivando, por isso que ele pode entrar aí com as regras do fundo imobiliário. E é Então, uma vocês... área que está tendo uma boa rentabilidade, né? Que Sim, está sim. segurando mais ou menos o país, né? Pelo menos no Exatamente, primeiro trimestre foi isso, né? exatamente. E aí você pode ganhar ajudando a financiar o agronegócio. Alguns termos aqui eu estou falando, eu sei que É, pode complicar um pouco, mas basicamente fundo imobiliário é aquela pessoa que quer ter um aluguel, uma renda passiva, não tem muito dinheiro para começar, ou já tem um bom volume e não quer ficar com um único imóvel alugado, aí você pode fazer uma carteira aí, uma composição de fundos imobiliários, ou pode começar ali comprando uma cotinha e você já começar a receber aí o que a gente chama de renda passiva, ou seja, o seu dinheiro trazendo uma renda para você enquanto você está dormindo ou exercendo sua profissão aí, diferente e quanto mais cedo a gente começar, às vezes a pessoa fala assim para mim, Mara, mas eu só tenho R$ 20 para aplicar. Ok, começa com 20. Se você tiver 18 anos e aplicar R$ 20 por mês, daqui uns anos você vai aumentando o valor, e quando você tiver 60, você tem um super dinheiro guardado. É isso mesmo. Ó, R$ 20, lógico que aqui a gente está falando de fundo imobiliário, então você já falou várias vezes aqui de reserva de emergência, tudo, mas É, o foco é fundo imobiliário. é. R$ 20 por mês, eu te garanto que você consegue comprar pelo menos duas cotas e ainda sobra um troquinho Você se para torna começar. dono de uma partezinha de um imóvel. Então, muita gente que fala assim, ai, quero viver de aluguel na velhice. Essa é uma opção, e depois a gente vai falar sobre as vantagens do fundo imobiliário ao invés de comprar um imóvel. Não estou dizendo que não é para comprar imóvel, não, gente, mas vou dizer qual é a vantagem, né, Rafa? Exatamente, exatamente. A gente faz um comparativo, principalmente aquele imóvel que é para gerar renda, né? Diferente daquele imóvel para Que a você gente morar. vai morar, é. Isso. É, e aí, tem tempo para já começar a falar, Mara, que eu estou perdido um Não, pouquinho. agora vamos no próximo bloco, a gente vai falar sobre se tem risco e quais são os tipos de fundo imobiliário, tá? Fica com a gente vai para um breve intervalo e voltamos já já. @Mara Descomplica. Voltamos e eu quero agradecer você de Florianópolis e aproveitar e perguntar, tá frio aí? Que aqui em São Paulo tá 18 graus. Para nós é frio, né, Rafa? Bastante. Bastante. Joinville, Goiânia, Sete Lagoas, Minas, Mafra, Santa Catarina, Rio de Janeiro, capital, Brasília, Distrito Federal, e agradecer ao Emanuel de Belém, que é nosso ouvinte quase desde o começo do nosso programa, e ele falou que gostou muito do meu curso. Muito obrigada, Emanuel. Você já faz parte aqui da nossa equipe, viu? Muito obrigada. Rafa, pergunta, que não quero calar. Fundo imobiliário tem risco? Tem risco, e aí antes de entrar no risco, a gente precisa colocar uma questão aqui, como você ganha dinheiro com fundo imobiliário. Então, e aí quais são os riscos das duas formas, né, já adiantando. Você tem Tá. duas maneiras de ganhar com o fundo imobiliário.
A primeira, basicamente, é ganhando ali o aluguel, né, sendo aqui uma linguagem mais tranquila, que é o dividendo pago mensalmente. Detalhe, o fundo imobiliário ele não é obrigado a pagar mensalmente, ele é obrigado a pagar a cada 6 meses. Por tradição do mercado, eles costumam pagar mensalmente. E aí a gente entra em um risco aqui. Recentemente teve um fundo imobiliário que ele não quis distribuir dividendos num determinado mês para fortalecer mais o caixa dele. Então, aí a gente já tem um risco, que se você tiver só um fundo imobiliário específico, você corre o risco de não ter o dividendo um mês ou outro. E aí, voltando no caso da pandemia, né, que os shoppings ficaram fechados, que a gente acho que é um exemplo muito mais fácil de ter assim na cabeça, os shoppings tiveram um bom período sem distribuição de dividendo. Então, importante para você diminuir esse risco é não ter um único fundo imobiliário. Você Bem ter, lembrado, diversificar é a palavra quando a gente fala de investimentos, né, Rafa? sempre, sempre. Dentro da. Sim. E diversificação, muitas vezes, não é tipo, vou ter o fundo imobiliário e tenho tesouro direto. Dentro do fundo imobiliário, dentro do tesouro direto, você consegue diversificar. Tá? Sempre. Eu falei tesouro direto porque eu já sei que já foi pauta aqui. Exato. E o que eu acho interessante da gente comentar de fundo imobiliário, até eu tive uma seguidora que fez essa pergunta lá atrás. O fundo imobiliário, muitas vezes, ele está perdendo, né? Ele está desvalorizando, mas está distribuindo dividendos. Exato. É E a aí a gente. mesma coisa, vê se eu estiver Desculpa. errada, me corrija. Eu tenho um apartamento que vale 300 mil. Aí teve um problema no bairro, o apartamento começou a valer 250. Mas aquele imóvel estava alugado, então o valor do meu aluguel eu vou receber todo mês, está certo isso? Tá certíssimo. Aí a gente entra no segundo risco, né? O primeiro risco é esse da distribuição de dividendo, e o segundo risco, fundo imobiliário é renda variável, tá, galera? Assim, ele tem uma volatilidade, essa palavra eu adoro. O que é renda variável? É oscilar É, demais, é a oscilar demais. volatilidade, né? Ele sobe ou desce. E aí você foi perfeita no exemplo. Vamos supor que agora não está tendo época de chuva, mas na época de chuva ali aconteceu um alagamento específico na sua rua por um motivo qualquer. Se você for vender o seu imóvel naquele momento, ele vai estar desvalorizado. Ele vai perder um pouco de valor. Só que se ele está alugado, o aluguel não vai ser reajustado para baixo porque a rua Exato. alagou, né? E aí as cotas ela tem essa variação, né? Volatilidade é o sobe e desce, é a montanha-russa, é para baixo e para cima. Diariamente, o que acontece? As pessoas, esse fundo aqui é bom, é legal, então tem mais procura. A pandemia mostrou muito isso. Fundos de shopping foram extremamente descontados, né? Ou seja, caíram bastante porque eles estavam fechados, não estavam pagando aluguel, estavam pagando dividendo. Então, o valor das cotas caíram e ele ficou muito barato. Compensação, a gente teve um boom aí de e-commerce, tudo muito ligado, gente. E É. aí os fundos de logística deram uma disparada, porque ali estava garantindo o dividendo, o pagamento de dividendo, Por porque estava que os de funcionando muito bem. logística? Porque todo mundo começou a comprar por internet, aí esses fundos que guardam as coisas, esses galpões, acabaram tendo uma demanda maior, né? Exatamente, teve uma procura muito mais forte de alugar novos galpões. Essas empresas, Mercado Livre, Shopee, É. tiveram que alugar mais galpões, e aí diminuiu a vacância, né, galpões desalugados, e aumentou o dividendo. Então, você tem sim esse risco de queda da cota do fundo Da cota. imobiliário, um pouquinho diferente de uma ação. O fundo imobiliário ele é atrelado a um ativo imobiliário. Então, muitas vezes é difícil até acontecer, mas muitas vezes acontece. Eu nunca vi um fundo imobiliário falir, tá? Então, É. mas você tem ali os imóveis ou os ativos que compõem aquele fundo que pode ser vendido e aí você tem a amortização do fundo, ou seja, você receber uma parte desse dinheiro de volta. Dentro disso, assim, também, você tem fundos que oscilam mais que os outros,
por exemplo, a gente chamado fundo de papel, né, que é um fundo de dívida, é aquele fundo que financia um novo shopping. Ele não vai ser dono do shopping, mas ele vai financiar um novo shopping. Ele vai financiar uma nova ala do shopping, ou de um hospital, que seja assim, dentro do imobiliário. Ele tem um risco maior, que é o risco de inadimplência. Então, ele é um fundo que tende a oscilar um pouco mais, porém, ele paga geralmente um pouco melhor o de dividendo. Então, e aí, de dentro, de novo, assim, você tem que fazer uma diversificação ali dentro de fundo imobiliário. Não é complicado, tá, gente? É simples. Mas, É que o ser humano, eu sempre digo que ele precisa ser estudado pela NASA. Porque, assim, quando a gente tem um apartamento e ele desvaloriza, a gente fala, não, mas tudo bem, faz parte. Aí, quando a gente tem um fundo imobiliário que desvaloriza, a gente já fica desesperado, cadê meu dinheiro? Então, é assim, pessoal, é renda variável, precisa de tempo. Fala, É, Rafa, para a gente é fechar esse engraçado bloco. que, não, assim, quando os fundos imobiliários, as cotas caem, eu fico desesperado para comprar mais cota. Que tá Porque ilíquido. caiu o preço e aí é uma boa oportunidade de É, adquirir, né? tem um fundo imobiliário que eu tenho na minha carteira, ele custava R$ 10 e pagava 10 centavos de dividendo mensalmente por cota. E aí ele começou a cair, e eu comecei a comprar mais. Hoje ele está em torno de 8,95, continuando pagando 10 centavos por cota, ou seja, É, eu estou recebendo mais dividendo do que vendas antes do com os que. R$ 10. Exato. Pessoal, Jequé Bahia, obrigada. Fortaleza, Ceará, Tabuão da Serra, continua com a gente. A gente volta com o Rafael no próximo bloco e a gente vai falar sobre os tipos de fundo imobiliário. Fica com a gente, @Mara Descomplica. Voltamos e eu quero agradecer a você de La Pampa, Santa Cruz e Buenos Aires, na Argentina, Viçosa, Santa Luzia, Lagoa Santa, em Minas Gerais. Muito obrigada pela audiência. O assunto de hoje, ele é um pouquinho mais complexo, então, se tiver dúvidas, comentários, pode mandar para a gente, tá bom? E eu vou mudar a pergunta, porque a Carol, do Rio de Janeiro, obrigada, Carol, pela pergunta. Ela fez uma pergunta sobre imposto de renda. Então, a gente vai entrar com as vantagens do fundo imobiliário e depois a gente fala dos tipos. O que a Carol perguntou para a gente, Rafa? Como é o pagamento de imposto de renda? É igual à compra de ações? Perfeito. Já vou respondendo e aí a gente fala um pouco das vantagens, né? Uh, uh, é muito parecido, tá, Carol? A diferença tá na alíquota. E aí, legal, é muito parecido, ótimo, né? Como que faz? É, e aí a gente volta aqui um pouco nas vantagens. Eu comentei que tem duas formas de ganhar, que a primeira é através dos dividendos, que são pagos normalmente todo mês, mensalmente. O dividendo ele é isento de imposto, então você não precisa fazer nenhuma apuração de imposto de renda sobre os dividendos, igual a ação, tá? E aí você tem uma outra forma de ganho dentro do fundo imobiliário, que a gente chama que é o ganho de capital, né? É igual quando você vende um imóvel. Quando você vende um imóvel, se você vendeu ele com lucro, você tem que apurar o imposto de renda. Aqui você vai vender a cota, tanto de ação quanto de fundo imobiliário, você vai apurar o ganho. Então, lembra aquele fundo imobiliário que eu falei lá dos R$ 10? Vamos pensar nele. É, vamos supor que eu vendi ele a R$ 11, então eu tive um real de ganho na cota. E aí, diferente, aqui tem uma diferença das ações. As ações você tem um limite que você não precisa pagar, que é se você operar em ações até R$ 20.000, você não precisa fazer o pagamento de imposto, mesmo que você tenha o ganho de cota. No caso do fundo imobiliário, a partir de uma cota, você tem que apurar o ganho. Aí tem se eu não me engano, acima de R$ 10 não gera o DARF para o pagamento, mas você tem que apurar a partir de uma cota, você vai ter que apurar. Como que apura? É R$ 10 menos 11, R$ 1 de ganho, você tem que pagar 20% até o final do mês subsequente. Então, vamos supor que eu vendi agora, dia 20 de junho, essa cota, aí eu tenho um mês inteiro
de julho, mês 7, para ver esse ganho e gerar a minha DARF ali para pagar esse imposto. 20%, diferente das ações, que são 15%, e você não tem um limite de 20 mil. Tem um detalhe, é simples fazer, tá, gente? E você hoje conta com algumas, se você já tem um volume grande, se for um volume pequeno, você consegue fazer na mão muito, muito rápido. Depois a gente pode até fazer uma conversa ou colocar a Mara lá um videozinho no Instagram dela Isso. explicando. Mas você tem algumas empresas que são calculadora de IR, você pode procurar no Google, várias empresas que fazem isso mensalmente, um custo bem baixinho. Para quem opera bastante é vantagem, para Senão não quem vale a opera pena, pouco não né? vale a pena. E Então, se essa é você uma das vantagens, o ganho de capital. Isso, uma das vantagens é o ganho de capital. Se você vender com prejuízo, você pode juntar e apurar descontar quando você tiver um ganho de capital. Então, isso. Então, ganho de capital é a valorização da sua cota, você vender a A mais do que mesma você. coisa que se você tivesse vendido um imóvel, ele tivesse valorizado. Exatamente. E Outra aí, vantagem. custo baixo, né, para você poder ter uma diversificação. Então, a gente brincou aqui do shopping, mas é verdade, você compra um pedaço de shopping, você vai ter várias lojas ali, ou galpão logístico, você vai ter várias empresas alugando esse galpão, um fundo de escritórios, você vai ter vários escritórios sendo alugados, então, se um desaluga, você recebe ainda dos outros, né? Então, você diminui o seu risco. Se você tem um único imóvel, ele ficar desalugado, você não tem nada para Eu receber. acho que essa é a grande vantagem, né? Porque você tem Sim, lá um imóvel, não alugou, você tem o custo do condomínio e do IPTU. Agora, quando você exatamente. faz parte de um pool, de um fundo, ele é rateado, então aquele custo minimiza, né? Isso. Outra Outra vantagem vantagem. que eu considero muito boa, que é a liquidez. O que é Boa. liquidez, né? O imóvel para você vender pode demorar muito tempo. O fundo imobiliário não, você vende ali sua cota em 2 dias, o dia que você vendeu mais 2 dias, ele está na sua conta corrente ali. Lógico que depende assim de você ter o comprador, mas você você vai sair daqui, vai estudar um pouquinho mais de fundo imobiliário, você vai entrar em bons fundos imobiliários que tem bastante negociação diariamente, e aí você vende muito rápido essas E outra, cotas. não tem que pagar os 6% para o corretor que vendeu o imóvel, né? Também, também. Além do imposto, né? Além do imposto. Bom, vai ter o É, ganho de capital se teve ganho, né? sim, sim, vai ter o ganho O de que capital. mais de vantagem, Rafa? Eu acho que assim, As gestão grandes vantagens profissional, né? Estão é esquecendo aqui, gestão profissional. Você aluga o seu imóvel ou você vai pagar ali para ah, imobiliária. imobiliária, obrigado por fugir o nome, uma imobiliária, ou você vai ter que administrar você. E mesmo assim, pagando a imobiliária, eles vão te ligar, ô Mara, tá vazando lá, vai consertar ou não vai? Isso. No fundo imobiliário, não, você tem gestores profissionais que cuidam daquele tipo de fundo imobiliário, que a gente vai falar daqui a pouco, específico. Então, o gestor de fundo imobiliário de tijolo, que a gente chama, né, de shopping, ele vai ser especialista ali nos shoppings. O gestor de fundo de dívida, de papel, ele vai ser especialista ali nos fundos de papéis para ter uma gestão mais ativa e mais competente, né? E o seu dividendo já está líquido já foi descontado essa Desses administração custos. desses E custos. eu quero terminar esse bloco, pessoal, dizendo que eu e o Rafael gostamos de fundo imobiliário, o Rafael gosta mais do que eu, mas a gente não está dizendo aqui que não é para você ter o seu imóvel para morar, tá? Nós dois pensamos iguais. Muita gente hoje fala assim: ah, não vale a pena ter imóvel. Hoje, realmente, com essa taxa de juros estratosférica, até está valendo a pena morar de aluguel. Mas você não sabe se daqui 10, 20 anos, como é que vai estar a economia e se você vai ter condição de pagar um aluguel. Então, assim, eu e o Rafael, nossa opinião pessoal, um imóvel para morar a gente precisa ter, porque a gente não sabe como será a nossa vida lá na frente. Agora, ficar investindo, compra imóvel, imobilizando e ficar dependendo de inquilino, aí já é algo para pensar, né, Rafa? Para a gente Ex finalizar esse bloco, exatamente, bem colocado, Mara, bem né? colocado. Eu acho que um imóvel, pelo menos, você tem que ter.
de repente você passa um momento, você aluga ele e vai morar em outro de aluguel, mas você tem aquela segurança para você voltar ali nesse Eu imóvel em ouço qualquer problema. muita gente na internet. Outro dia eu vi uma pessoa falando assim: vende seu imóvel e compra ações que você vai ficar rico. Calma, calma, não é Muita por calma nesse aí. momento. Muita calma. Gente, continua com a gente volta já já, vamos para um breve intervalo. @Mara Descomplica. Voltamos e obrigada a você de Contagem, Minas Gerais e Bragança Paulista de São Paulo. Obrigada pela audiência de vocês. Eu quero começar, Rafa, a gente vai dar uma corridinha agora, tá? Vamos responder o Wendel. Wendel, obrigada pela pergunta. O Wendel é meu seguidor, ele ama fundo imobiliário, tá, Rafael? Ele está perguntando: eu tenho um valor agradável, considerável, né, para investir. Coloca tudo em fundo imobiliário para render mais? Olha, Wendel, eu acho que, assim, colocar tudo num tipo de ativo como fundo imobiliário, eu acho que não. Você precisa de dar uma diversificada, ter uma reserva de emergência. Então, acho que, assim, o professor Baroni, que é o mestre de fundo imobiliário, ele tem tudo ali em fundo imobiliário. Mas você precisa estudar bastante para poder ter essa segurança de ter tudo em um ativo só. Eu aconselho você ter pelo menos uma reserva de emergência ali, fora de fundo imobiliário, e aí, conforme o seu conhecimento, você pode ter mais ou menos fundo imobiliário, conforme eu brinco, conforme o seu estômago, né, aguentar o sobe e desce de cota, você pode ter mais ou menos fundo imobiliário. Aproveitando, Rafael, o Wendel, que normalmente me pergunta alguma coisa sobre fundo imobiliário, onde que ele pode pesquisar sobre fundos imobiliários? Ó, tem dois sites que eu gosto muito, o Clube FII, www.clubefii.com.br, e o que eu mais gosto é do Funds Explorer. Sem o E, tá? É Fundes Explorer. Terminando o programa, gente, eu faço um stories e escrevo quais são esses dois sites, tá bom? Eu coloquei no chat agora aqui Mas um esse é deles. só para nós, Ah, né? perdão, desculpa. Mas eu publico nos stories, tá? Tá, Então vamos lá. Já respondemos o Wendel, as vantagens a gente já falou. Agora a gente vai falar rapidinho sobre os tipos de fundos, né? O sim. shopping, a gente já falou bastante. Tijolo, Isso. Vamos lá. Assim, basicamente a gente tem 4 tipos, tá? 5 tipos agora com agro, e aí você tem algumas subdivisões dentro deles, né? Então, o tijolo, que é o principal ali da categoria, e aí tijolo entre escritório, entre o próprio shopping, faculdade, fundo de agências bancárias, fundos de hospitais, lojas de rua e galpões logístico entra dentro dali do tijolo. Você vê assim que tijolo abrange diversas áreas. Aí depois a gente vai ter os fundos de papéis. Aí, se quiser, a gente fala um pouco mais de cada um, Tamara, dependendo do tempo. Tá. O que são fundos de papel? Vocês vão escutar muito esse termo. São fundos de dívidas, né? Você está colocando o seu dinheiro ali no fundo de papel, ele está emprestando esse dinheiro para uma reforma num hospital, ampliação de um shopping, um empreendimento novo. Então, você tem esse tipo de fundo também. Você tem daí a categoria agro. No agro, você tem ali, basicamente, os de agro são fundos de papéis, mas papéis de dívidas agrícola, voltado, né, para o agro, lógico. E você tem um fundo ou outro que tem uma característica um pouquinho diferente, que é classificado como agro, que é o arrendamento, ou seja, o aluguel de terra para o plantio. Tá. Aí você vai ter fundos de fundos, que são fundos que compram outros fundos. Já foi muito bem visto esses fundos aí. Ultimamente ele não está tendo muito sucesso, esse tipo de fundo imobiliário. E aí você tem um híbrido, né, que é um fundo híbrido. Ele pode ter mais de uma categoria dentro. Geralmente os fundos de papéis, eles têm boa parte de papel, né, de dívida, e uma parte de outros fundos dentro dele, que a gente considera híbrido. E aí o híbrido também pode ir lá, tijolo, ele é híbrido. Ele tem escritório, mas tem shopping, tem loja É de quando rua. está misturando. É bom que dá Então, uma diversificada, né? exatamente, É. exatamente. Gente, diversificar sempre, hein? Não esqueçam. É isso aí. É,
Bom, acho que essa parte, assim, né, diversificar, acho que até a pergunta do Wendel, você combinou com ele, Mara? Porque foi Não, muito do que a gente ia falar. ele, né? Porque, Wendel, antes de você mandar a pergunta, a gente falou, precisamos falar sobre diversificar. E eu queria terminar o programa, aí mais os minutinhos que a gente tem. Bom, primeiro, quem ainda não me segue no Instagram, vai lá, @Mara Descomplica, tem muita dica legal. O Instagram do Rafa é @RAF Cremasque com CHI no final, tá? Eu vou marcar ele também nesses stories que eu vou fazer, divulgando aí os sites para você pesquisar sobre fundos. E para terminar, o que precisa para investir em fundos imobiliários? Claro, ter uma conta corrente em banco. 2. Na verdade, você precisa ter uma conta numa corretora, né? Para Isso que eu você ia falar. poder comprar. A maioria das corretoras, elas não cobram taxa de corretagem e nem custódia, que são custos que você pode ter, então é importante verificar isso, mas a maioria não cobra, é super tranquilo. E ter disposição e estudar um pouquinho, sempre bom, do que você está querendo. O meu Instagram ele é fechado, mas fiquem à vontade de me pedir para liberar vocês e fazer perguntas ali para mim também, eu respondo. Manda pergunta para a Mara, eu ajudo ela a responder, às vezes, quando tem alguma Ele dúvida um sempre pouquinho maior. ajuda. E A assim, parceria, né, Mar? gente, Parceria de exato, e longos anos. pensar que fundo imobiliário é investimento de renda variável, tem risco, e tem que pensar no longo prazo, porque renda Isso, variável é longo prazo. E o exato. que é longo prazo, Rafael? E a longo prazo não é um ano. Essa geração de 20 anos, 30, você fala 5 anos, eles falam assim, nossa, isso é um absurdo. Gente, longo prazo é de 5 para 10 anos, tá? Exatamente. É importante você ter uma estratégia, né? O Wendel, se ele gosta de fundo imobiliário, ele já tem na estratégia dele ter uma parte em fundo imobiliário. Você montar a sua estratégia e você seguir essa estratégia. É isso que é importante. Seja fundo imobiliário, seja só tesouro direto. Diversificar é sempre a recomendação, você sempre escuta isso, vai sempre escutar, e você vai vendo qual é a fatia que você te agrada mais e você tolera mais. Que Aí você tem estômago, coração para tolerar, né? exatamente, nesse sobe e desce aí do mercado financeiro, principalmente no Brasil. Rafa, a gente está terminando. A Bélgica acabou de entrar no programa. Ó, se você tiver interesse em saber mais sobre fundos imobiliários, em breve a rádio divulga no YouTube da rádio. Por favor, se inscrevam lá no YouTube da rádio, o resumo, o programa de hoje, tá? Rafael, obrigada pela parceria. Imagina, eu que agradeço, conte sempre comigo, e logo, logo a gente vai ter que fazer espanhol, né? A audiência na Argentina é grande, hein? Você viu? Gente, obrigada. Terça-feira que vem estou de volta, 12 horas. Obrigada e excelente semana. @Mara Descomplica.